Muito bem, estamos começando mais um programa coletivo pela TV Guarujá, canal 11 da NET Digital, também Spin, né, TV a cabo e pela internet, YouTube/TV Guarujá ou Facebook, as redes sociais da TV Guarujá e do programa O Coletivo, sempre com oferecimento do Centro Universitário Dom Domênico, que está com inscrições abertas agora para o processo seletivo, né? Também conosco o Restaurante Almari, um abraço para todo o pessoal do Almari, e Restaurante Milani em Ceada. Vamos falar um pouquinho sobre o funcionalismo público de Guarujá, questões políticas também no município do Brasil. Mais uma vez recebendo aqui no estúdio, professor, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Guarujá, professor Joel Siqueira, obrigado pela participação mais uma vez, né, Joel? Eu que mais uma vez agradeço o convite, Lauro, e fico muito à vontade de participar do seu programa. Eu já falei várias vezes isso, até porque o diálogo flui com muita naturalidade, e eu gosto exatamente dessa naturalidade, principalmente da tua agenda aí, do teu controle aí, que realmente mostra isso, a questão da naturalidade, da questão do momento, né? A tua canetinha aí, o teu papelzinho, não precisa toda uma tecnologia mostrando uma coisa que não é a nossa realidade. Eu fico muito feliz e fico muito à vontade de participar do seu programa exatamente por questões dessa naturalidade. Tá certo, aqui a gente vai montando, eu sempre falo pessoal do Zé, que a gente é um bate-papo, né? A gente vai batendo papo e vai construindo aí o programa. Ô Joel, mas eu quero começar com esse bate-papo com você, fazendo uma retrospectiva do ano de 2021, que foi mais um ano difícil também, né, Joel? E nessa situação que nós vivemos no país hoje, não deve ser muito fácil estar aí à frente de um sindicato, mas ao mesmo tempo tem avanços, né? Realmente foi um ano difícil para o trabalhador e para a trabalhadora. Especificamente para o trabalhador e a trabalhadora da área pública, porque durante esse ano de 2021, os seus salários e os seus benefícios foram congelados por uma legislação federal. A Lei 173 proibiu todas as prefeituras, todos os estados e também o governo federal de aplicar os benefícios do plano de carreira e de também dar ganho real de salário para o servidor. Então foi um ano com muita dificuldade, nós estamos chegando agora no findar do ano de 2021, todos nós estamos percebendo aí como que cresceu as despesas do servidor, a despesa familiar do servidor. Então, um ano que não houve aumento e muitas prefeituras e muitos estados estão no segundo ano sem aumento, realmente para o setor público, para o servidor público, esses 2 últimos anos foi de uma dificuldade muito grande. Por isso que nós estamos contando os dias, nós estamos contando as horas para adentrar logo 2022. Inclusive, se você me permitir, Lauro, e aproveitar aí essa grande audiência, nós já até marcamos a nossa assembleia para o dia 5 de janeiro. Já na primeira semana de janeiro, nós já queremos discutir com a categoria as nossas reivindicações para o 2022. Por quê? Porque o ano de 2022 é um ano eleitoral e nós temos que agilizar, temos que pressionar o mais forte possível a administração para que não venha com aquela ladainha. Ou esse ano não dá, porque ano eleitoral, a lei não permite, isso. A lei não permite a partir de abril. Mas até abril, nós temos que concluir o nosso processo de reajuste de 2022. Pois é, você falando dessa questão, né, da luta trabalhista, é claro que eu não vou entrar nessa questão política ainda com você, a gente fala até um pouco mais sobre isso mais adiante, mas vem, por sinal, aí uma nova reforma também, né? Mais uma paulada aí na cabeça do trabalhador, né? É exatamente isso, né? Nós estamos acompanhando aí várias mudanças da CLT. CLT é para você que tem carteira assinada pela CLT. Nós que somos servidores públicos e vivemos no regime estatutário, nós estamos fora disso. Mas já houve a reforma administrativa, que gerou aí uma perda para o servidor muito grande, e agora o governo federal está discutindo outras reformas trabalhistas. Inclusive hoje, se você pegar a imprensa nacional, já foi proposto, olha só, um grupo do governo federal já está estudando o fim da multa de 40% do fundo de garantia para você, meu amigo trabalhador, para você, minha amiga trabalhador, que for dispensado sem justa causa. É mais uma paulada para o trabalhador brasileiro. Ô, Joel, eu tive agora cedo lá no
no sindicato e vi que o pessoal distribuindo as cestas, né? O funcionalismo está recebendo as cestas já de final de ano? Se você me permitir, Laura, não é o funcionalismo, é os sócios do sindicato. Isso, exato. Então, são aqueles servidores que são sócios do sindicato. Você sabe que, desde a época do governo Maurici, no final do ano, os servidores recebiam uma cesta de Natal. Alguns anos o Farid entregou, poucos anos a Antonieta entregou, o prefeito Walter Suman não entregou em nenhum ano, e para tentar humildemente substituir esse momento, o sindicato já nos últimos 5 anos tem entregue para os sócios do sindicato, servidor público municipal, que é sócio do sindicato, uma cesta de Natal, não é uma cesta básica, uma cesta de Natal. E esse ano, Lauro, foi muito difícil, muito complicado, as coisas aumentaram muito, mas mesmo assim, a diretoria conversando aí com vários fornecedores, nós conseguimos entregar uma cesta aí, onde a grande maioria dos sócios do sindicato estão gostando, porque além de uns itens específicos da ceia de Natal, nós estamos agraciando os nossos sócios com uma bolsa térmica com o símbolo do sindicato. Isso aí, eu quero que agora, é o primeiro programa que eu estou falando isso, porque isso era surpresa, né? O sócio só sabia quando abria a sua cesta. E nós estamos percebendo que os sócios gostaram, porque nós estamos entregando mais cesta do que o ano passado. Mas isso eu quero que o sócio entenda, que foi um árduo trabalho da diretoria para, com base em todas as dificuldades desse ano, a gente ainda agraciar os nossos sócios com esse pequeno mimo. E a minha satisfação, meu amigo e amiga que estão nos acompanhando, meu amigo Lauro, é ver essas cestinhas aí nos finais de semana aí na praia para o pessoal curtindo lá uma água gelada, tá? Porque especificamente para água gelada. Claro também que mantém uma cerveja, mantém um vinho, mantém um suco, mas eu vou pedir para que os nossos sócios dê preferência para água gelada. Tá certo. Se beber, não dirige. Exatamente isso. Ô Joel, eu ia te perguntar isso mesmo, porque antes havia a distribuição de cestas para todos os funcionários, aí era a própria prefeitura. Isso, era a própria prefeitura que distribuía, era um dia todo de distribuição, isso. Claro que era uma... Aí tinha os brinquedos. Isso, era uma cesta assim, mais robusta do que humildemente o sindicato tenta, como eu já falei, substituir esse momento. Mas é interessante, Lauro, que eu tive o prazer de participar da distribuição dessas cestas, e é um momento de muita confraternização. Sim. Você encontra aquele servidor, na época, né? Você encontrava aquele servidor que fazia tempo que você não via, aí era o pessoal da saúde, junto com o pessoal da administração, e a gente consegue também reproduzir um pouquinho esse momento agora. Sim. Porque a gente encontra servidores que vão lá buscar cesta, que faz tempo que não vai no sindicato, aí um encontra o outro amigo lá, então é interessante. E tem um sorteio também, né? E tem o sorteio, dia 20, terá o sorteio de 20 cartão para você usar lá no Carrefour, no valor de R$500, para usar no Carrefour do Guarujá. Então nós vamos sortear 20 cartões no valor de R$500. Agora, ô Joel, ano está terminando, vem aí 2022, você disse que aí o pessoal já está contando os dias para começar 2022, é um ano eleitoral, a gente vai ter um ano breve, curto também, por ser um ano eleitoral, e quais as expectativas do sindicato para esse ano aí que está se aproximando, hein? Olha, Lauro, eu vou responder de maneira objetiva, como presidente do sindicato e como cidadão brasileiro. Eu, especificamente, vou trabalhar efetivamente para trocar a chefia do governo federal. Porque como cidadão, como profissional da educação, como sindicalista e como brasileiro e também como trabalhador, nesses últimos 3 anos, não teve absolutamente nada de benefício para essas categorias que eu aqui citei. Então, eu vou trabalhar efetivamente contra o governo federal. Em relação a conquistas das nossas categorias, como eu já falei aqui, claro que nós vamos antecipar essa nossa discussão, mas nós vamos aí pedir, no mínimo, além de algumas particularidades de cada categoria, nós vamos pedir no mínimo os 20% de aumento real
porque realmente houve um aumento inflacionário nesse ano, e também deixar claro que o ano passado, o índice inflacionário do ano passado, a categoria não recebeu. Então tem o ano passado e esse ano. Somando isso daí, eu acredito que no mínimo nós vamos brigar para no mínimo 20% de aumento. A gente sabe que o executivo vai gritar e vai dizer não tem condições, não tem verba, já existe algum diálogo aberto? Começa esse diálogo no próximo ano? Não, diálogo com a atual administração nesses 3 últimos anos, principalmente na minha gestão como presidente do sindicato, sempre teve. Tá? E eu espero que realmente continue com esse diálogo, porque a administração no ano passado deixou claro que só não deu aumento por causa de uma lei federal. E a perspectiva é muito forte que a partir de janeiro agora, todo aquele congelamento da lei 173 dos nossos benefícios, a prefeitura já comece a pagar agora em janeiro, e eu acredito, confio, que com um bom diálogo a gente vai conseguir chegar muito próximo desses 20%. Ô Zoel, você falando, né, a gente está falando aqui do servidor, do associado, como eram feitas, né, as comemorações de final de ano para os servidores há anos atrás, né, até há décadas atrás, e me vem na mente assim, né, normalmente esses cortes são feitos por falta de recursos, e eu sempre tenho um ponto de interrogação, eu já devo ter feito essa pergunta para você em outra ocasião, de repente, sempre o poder público diz, seja qual for a gestão, que não há recursos para concurso público, porém sempre há recursos para as terceirizadas, para contratar empresas. Onde é que está essa conta que não fecha? Não seria mais importante você contratar esse funcionalismo com um salário um pouco melhor do que as terceirizadas pagam, você colocar mais dinheiro dentro do município, porque às vezes a terceirizada é de fora, esse dinheiro vai para fora. Não seria uma lógica mais racional quando você cria um concurso público, seja na educação, na saúde ou em qualquer outra área, segurança pública? Olha, Lauro, como você usou a expressão racional, eu vou procurar ser o mais racional possível. Para o chefe do executivo, administrativamente, é melhor ele contratar uma empresa terceirizada para administrar a saúde, a educação. É melhor, administrativamente. Mas nem sempre isso é melhor para o município. E nem sempre isso é mais transparente. Tá? O resultado disso é o que está acontecendo politicamente na nossa cidade. Agora, que existe a necessidade de você fazer o concurso público, de você amenizar ou diminuir a quantidade de terceirização na atual administração, é muito forte, é muito grande. Eu, enquanto sindicalista, claro, por isso que eu estou respondendo de maneira bem racional. Enquanto sindicalista, eu vou sempre lutar para que haja concurso público. Mas eu vou te dar um exemplo aqui, se você me permitir, você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando. Você faz concurso público, por exemplo, para motorista. Né? Aí você contrata 30 motoristas através de concurso público. Aí desses 30 motoristas, 10 vão procurar o legislador, vão procurar um vereador e vão ter o desvio de função. E outros 10, desses 10, aí 5 vão ter chefias, porque fazem parte do grupo político que ganhou a administração da cidade. Ou seja, desses 30 que você contratou, 15 você vai desviar da verdadeira função. É isso que dificulta. E é com base nisso que as pessoas, para melhor administrar, terceirizam, contratam uma empresa, porque na empresa terceirizada praticamente não vai existir desvio de função. Agora, dizer que a empresa terceirizada, que você terceirizar, vai diminuir a despesa, isso não é verdade. Tá? Você não tem prejuízo com concurso público, com servidor público. Se você der aumento de salário para servidor público, você não vai gerar rombo na prefeitura. Você vai gerar rombo na prefeitura desviando verba da prefeitura. Essa questão do desvio da educação, de função, por sinal, a gente vê muito na educação, não é? Isso é quando você vê a criançada saindo das escolas 11 da manhã, 11h30 da manhã, porque não tem professor. Onde é que está esse professor? Eu imagino que seja mais ou menos isso. Também. É um dos casos. É que esse caso específico, a Prefeitura do Guarujá tem uma particularidade.
todos os diretores de escola, todos os supervisores de ensino são professores da prefeitura. Então, não existe o cargo de supervisor de ensino e diretor. Por isso que não existe concurso público para isso. Então, existe a retirada desse professor de sala de aula para exercer essa função. E fica ali ausente. E fica ausente por quê? Antes, a prefeitura contratava ou fazia concurso público. Mas hoje tem uma determinação, se eu não me engano, do Ministério Público, e que está cobrando que a prefeitura resolva esse problema específico da educação, os cargos de diretores. Enquanto não resolver isso, não pode fazer concurso público. Então tem esse questionamento. Tá? Por isso que eu dei o exemplo de motorista. Na realidade, existe a necessidade de você criar o cargo de diretor de escola, de supervisor de ensino, para que você possa fazer concurso específico para isso. Todos os diretores de escola da rede municipal, todos eles são professores da prefeitura, desviado para o cargo administrativo. Mas eles poderia haver um concurso para diretor também, né, João? Porque Sim. assim, acabava com isso. A pessoa faz um concurso, ela vira diretor, porque também acaba com aquela coisa, aquela indicação do vereador, Sim, né? Às vezes é diretor porque foi indicado, tem um arranjo político ali. E eu, particularmente, como sindicalista, estava nessa perspectiva que a primeira administração do Walter Suma fizesse isso. É difícil. Porque o professor Renato falou isso. O professor Renato falou. Mas é uma pressão da Câmara, que iria fazer concurso público para diretor e para supervisor de ensino, mas por pressão do Legislativo, acredito que ele não fez isso. Não por vontade dele. Eu conheço o Renato. Nós vamos para o intervalo. Você percebe aí, como o Zé falou, que a gente vai tocando o programa à medida que ele vai rolando, o assunto vai aparecendo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar falando sobre o Guarujá e vamos retomar também essa questão da política federal. Não sai daí não, a gente volta daqui a pouco. Na hora que bater aquela fome, venha para o Restaurante Milani em Ceada. Restaurante Milani, uma grande variedade de pratos quentes e frios, sobremesas, bebidas e o atendimento que você merece. Restaurante Milani, Estrada do Pernambuco, 267. Disque Marmitex 3391-3084. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/Restaurante Milani. Estamos de volta com o programa Coletivo, aqui pela TV Guarujá, batendo um papo com o presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos do município, o professor Joel Siqueira. Professor, a gente estava falando agora há pouco sobre as terceirizadas. Eu sempre vejo as terceirizadas, as empreiteiras, como um grande problema na questão política, porque sempre quando há um problema político, uma denúncia de corrupção, você pode ver que na grande maioria das vezes há uma terceirizada, há uma empreiteira. Isso não é diferente em Guarujá. A gente vê aí pela saúde o que o prefeito hoje enfrenta, não é? Essa denúncia, agora quase que foi aberto aí um processo de impeachment, envolve uma terceirizada. Então, ela, sem dúvida nenhuma, essas terceirizadas são um grande problema para o município. Por sinal, a Câmara, nessa semana agora, por 11 votos a 5, não é? O presidente não vota, por 11-5, a Câmara rejeitou a abertura do processo de impeachment. Como é que você acompanhou isso, hein, Joel? Olha, eu, mais uma vez, como cidadão, acompanhei com uma indignação. E como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, também com muita tristeza. Por quê? Porque nós vamos entrar agora num momento de discussão com a administração sobre a questão de recursos, a questão de aumento salarial. E muitos servidores, mas muito mesmo, vão lá no sindicato e falam: presidente, nós temos que elevar lá o nosso índice de aumento, hein? Porque mostrou-se que dinheiro tem. Dinheiro não é falta, eu quero deixar isso uma coisa bem clara. Tá? Então, dinheiro não falta. Aí, nós lá do sindicato, somos advertidos por uma situação que nós não temos nada a ver. Tá? Então, não dá. Para mim, é uma indignação isso tudo que o município do Guarujá está passando. A população do Guarujá não merece passar por essa situação, porque a mídia aí trabalha de uma maneira muito, que demonstra aí uma visão muito ruim da nossa administração.
mas eu acredito que isso vai gerar um desgaste muito grande para os próximos 3 anos. E eu entendo, mais uma vez, como presidente do sindicato, que esse desgaste vai refletir na categoria do atendimento, nas condições de atendimento de todos os munícipes do Guarujá, porque vai ficar uma situação complicada, né? Eu acredito que o melhor caminho seria afastar o chefe do executivo e o chefe do executivo, fora da gestão, comprovando que essa denúncia não procede, ele retornaria. Não aconteceu o que aconteceu, porque realmente, como cidadão, a gente fica indignado. É claro que não há uma acusação, né, Zuel, mas dá um ar de impunidade, né? Porque haveria ao menos o afastamento para que ele pudesse comprovar a sua inocência. Né? Dependendo do ponto de vista, dependendo da leitura... Ou a abertura do impeachment, né? Exatamente. Dependendo da leitura, quem defende o chefe do executivo vai dizer que não, ele não tem culpa. Quem faz uma oposição vai dizer que ele tem culpa. Mas eu estou respondendo como cidadão, como morador do município do Guarujá. Tá? Realmente é indignante a nossa classe política fazer e deixar acontecer essa situação. Porque foi uma coisa muito evidente. Se foi uma coisa muito evidente, deixa a justiça tomar conta. Mas o legislativo, ele tem a responsabilidade constitucional de fiscalizar o executivo. E isso não está acontecendo no nosso município. Essa questão que você coloca do dinheiro a gente já ouve, não só do funcionário, eu tenho escutado isso quando se fala da decoração da cidade, por exemplo. A gente tem visto isso nas redes sociais, falando assim, olha, Vicente Carvalho não tem nenhum tipo de decoração. O que foi? Falta de dinheiro? Aí o pessoal, não, dinheiro tem. Isso parece que meio que colou também, né? Olha, dinheiro tem, não fez por quê, né? É exatamente isso. É isso, eu vou tentar explicar, Laura, de maneira mais clara. É isso que para minha pessoa, sendo presidente de uma instituição que tem a função de lutar pelo aumento salarial, como é que eu vou discutir com o executivo e o executivo vai dizer que não dá para chegar nos 20, só dá para a gente chegar nos 10, aí eu vou dizer para a categoria, aí a categoria vai, porra, mas presidente, não pode chegar nos 20, mas dinheiro nós vemos que tem. Aí eu sou obrigado a defender? Não, eu não criei essa situação, eu não sou obrigado a defender. Então, por isso que nós passamos agora por uma situação difícil, complicada, mas nós não temos culpa disso. Então, eu não vou defender. Professor, existem outras terceirizadas, principalmente na educação. A gente viu isso e também se cria aí um ponto de interrogação. Eu acho que precisava levantar as contas dessas outras terceirizadas e tentar entender como é que isso está funcionando, porque criou-se um ponto de interrogação na transparência do município, né? Não tem como. A pessoa pode gostar do prefeito e tal, mas fala assim, espera aí. Mas há um avanço de terceirizadas no município. Houve, tanto na saúde quanto na educação, há em outras áreas, houve um problema sério. Eu acho que, de repente, essas investigações também precisavam ampliar um pouco, né? Não fazer nenhum tipo de acusação, mas é que criou-se aí uma coisa meio que nebulosa, né? Sim, que não foi criado por você, Lauro, nem por mim, nem pelo sindicato, e a gente tem que deixar claro que a gente não vai defender essa situação. Nós vamos defender a transparência. E você foi muito feliz, porque o crescimento do processo de terceirização não foi só na saúde, na educação também. Agora, recentemente, a administração divulgou que irá ampliar em 985 novas vagas em creches, mas tudo creche terceirizada. Não vai se abrir uma creche do município. Não vai se contratar um professor através do concurso público. Então, isso é um processo de terceirização. Não vou nem aqui falar do futuro da aposentadoria dos servidores públicos, hein, que eu tenho chamado a atenção. Porque com o crescimento do processo de terceirização, está enfraquecendo a Guarujá Previdência e eu quero ver o que vai acontecer daqui a 10 a 15 anos. Tá? Então, isso tudo é prejudicial para o desenvolvimento da cidade, porque a qualidade não é a mesma de que uma creche da área pública. A creche terceirizada não é tão administrada como uma creche da administração pública. Pois é. Zuel, o programa está
chegando aí nos seus últimos minutos, mas eu queria fechar com você um panorama dessa gestão federal, essa gestão desastrosa que vai chegando aí ao seu último ano em 2022. A gente acredita nisso. Que desastre que aconteceu com o Brasil. Quem anotou a placa do caminhão, hein, Joel? Lauro, eu ultimamente eu tenho usado muito a expressão indignação. Mas eu estou muito indignado, Lauro, porque esse desastre ocorreu através do voto. Se você pegar na história, esses desastres ocorrem através do golpe, através de pseudo-revoluções. Esse desastre aconteceu através do voto. O pobre elegeu um governo de rico. Repito, o pobre brasileiro elegeu um governo de rico, porque foi completamente manipulado. Isso através do voto. A democracia lhe dá o direito de você escolher aquilo que você acha que é melhor, não aquilo que os outros colocam na sua cabeça que você tem que achar que é melhor. Então, por favor, tenha consciência no ano de 2022 para que a gente possa, também através do voto, acabar com esse desastre, esse retrocesso do governo brasileiro que se chama, eu evito muito, meu amigo Lauro, de falar esse nome, mas a partir de 2022 eu vou deixar claro que nós temos que trabalhar efetivamente para acabar com o desastre do governo Bolsonaro. E evitar sua continuidade através de novos personagens, né? Porque a gente vê o juiz Sérgio Moro retornando ao Brasil depois de suas férias econômicas nos Estados Unidos. Eu falo férias econômicas porque tem aí um acordo econômico muito grande, prestou serviço para empresas americanas, inclusive o Ministério Público quer saber do que se trata isso, qual foi o tipo de serviço e qual foi o volume de recursos financeiros, para ver aonde que os Estados Unidos influenciou nas decisões do juiz Sérgio Moro, mas ele volta como presidente, na realidade é o bolsonarismo pintado, né, Joel? Sim, pintadinho ali, menos tosco, de repente, menos ignorante, mas é um bolsonarismo pintado, uma maquiagem. Inclusive, Laura, ele chama você de mentiroso. Porque ele gravou um vídeo e falou que é mentira esse negócio de que os Estados Unidos bancou ele. Uhum. Ele está te chamando de mentiroso. Olha só como que é complicado, mas sem sombra de dúvida que o Moro é uma situação melhorada do Bolsonaro, mas também é um perigo muito grande para o futuro do Brasil. Gente, o programa está chegando ao final. É claro, Joel, mais uma vez, obrigado pela participação. O Joel, que está num momento super corrido do sindicato, estava lá entregando pessoalmente as cestas para os associados. Obrigado por ter corrido até aqui, aberto, né, um espaço aí na tua agenda. Sucesso para 2022, para você, para todos os sindicatos e todos os servidores. Obrigado, Lauro. Eu que, mais uma vez, agradeço o convite. Quero aproveitar aí e desejar um Feliz Natal, de muita harmonia e paz para todos os seus acompanhantes aqui, em especial, Laura, para você, para tua esposa, para teus filhos. Eu tive o prazer de trabalhar com a sua esposa lá no Dom Domênico, tenho um respeito muito grande por ela, e realmente nós precisamos de filósofos, nós precisamos de pessoas como você, como a sua esposa, e realmente para 2022 que a gente possa conquistar muito mais do que nós conquistamos em 2021. Tá certo. Gente, olha, vamos ficando por aqui, a gente volta na próxima semana. Vamos estar falando sobre economia solidária, o próximo programa, hein? Vale a pena. Um abraço, até lá.